Boa noite a todos. Meu nome é Maria Eugênia. Gostaria de agradecer à banca, né, a professora Vilma, o pessoal da Invel, o professor Décio, eu já conheço alguns, a professora Janete, minha orientadora. Vou apresentar um pouquinho para vocês aqui sobre a correlação entre simetria facial natural e a percepção da beleza e impressões pessoais. Vou falar um pouquinho da introdução desse trabalho, que fala sobre a beleza está nos olhos de quem vê. Ela é citada por Rodrigues e dá um tom em qualquer discussão sobre beleza e mostra o quão complicado será tentar definir o que é ou não é o belo. O rosto é o primeiro foco de contato entre duas pessoas. Na verdade, é o primeiro cartão de visita que nós temos. Transmite não apenas beleza ou falta dela, mas também oferece informações sobre identidade individual, sexo, etnia, juízo de idade, juventude e velhice, semelhança, estética, sua interação, hostil, amistosa, desejos, estados emocionais, raiva, tédio, aversão, tristeza, alegria, etc. Ainda na introdução, nós colocamos que os rostos são mais atraentes quanto mais simétricos. Isso é o que nós vemos até mesmo em situações de documentários, vimos até mesmo em pessoas opiniões que se encontram sobre a simetria. Os rostos mais atraentes, quanto mais simétricos, livres de imperfeições e com expressão mais agradável. Assim, a simetria facial aparentemente é um fator importante para determinar a percepção da beleza. Com isso, o objetivo desse trabalho ficou na hipótese de verificar a relação entre percepção de beleza, expressão facial e simetria facial natural. No entanto, a nossa metodologia consistiu em duas etapas desse trabalho. A primeira etapa do projeto foram selecionadas 21 modelos escolhidos por conveniência numa turma de alunos do curso de Tecnologia de Estética e Cosmética do Centro Universitário Santana. Cada modelo apresenta características fenotípicas diferentes. Entre os modelos há loiras, morenas, de pele clara e escura, negras e orientais. Com isso, na segunda etapa do estudo, cada um dos 308 participantes recebeu um questionário estruturado e uma cópia das fotos para responder sobre suas impressões a respeito de cada uma das modelos identificadas apenas pelos números. Então, tínhamos 21 modelos, dessas modelos foi dados a esses 308 pessoas, né, esses questionários, e essas pessoas respondiam se a pessoa era muito bonita, pouco bonita, ou se ela não dava nenhum tipo de, não tinha nenhum tipo de expressão. Aqui foram duas fotos dentro do que nós colocamos, né, só a título de mostrar um pouco para vocês de como foi feito. As modelos foram pedidas numa sala de aula a serem sentadas numa distância de 5 metros do fotógrafo. Com isso, elas estavam com um fundo preto e foi pedido que elas não fizessem nenhum tipo de expressão, né? Então, que elas fizessem o máximo de expressão neutra, para que, então, fosse tirada a foto dessas pessoas. Depois, essas fotos foram trabalhadas numa parte de um software que ele media toda a simetria facial. E, com isso, ele conseguia ver exatamente o quanto mais simétrico era essa medida entre distância dos olhos, do nariz, da boca. Tá? Então, fazia toda essa medida dessas 21 modelos. Lembrando que não vai ter aqui na apresentação em relação ao termo de consentimento, mas foi solicitado o termo de consentimento dessas modelos. Essa tabela está um pouco poluída por uma apresentação. Por isso, eu selecionei duas
2 pontos aqui, que são pontos bem interessantes e que vai bem diferente do que foi a nossa introdução. Essa primeira tabela, ela fala sobre a percepção da beleza e a simetria, e vai bem ao contrário do que foi falado na introdução. Por nossa surpresa, aqui é o ranking de como foi feito em relação a essa simetria. E o que eu quis mostrar aqui, nesses 2 casos aqui, foi que a primeira do ranking, ou seja, a que apresentou mais simétrica no nosso sistema, foi a que teve a parte mais de pouco bonita ou não bonita, ou seja, 247 pessoas responderam como pouco bonita ou não bonita. Diferente, né, da nossa introdução. Com isso, mas calma que a gente tem outra tabela e vai responder um pouquinho melhor, não se desesperem com isso. E essa daqui que nós temos com a resposta, né, de 191 aqui como bonita e muito bonita, ela está no 7º ranking de simetria, né? Então, cai muito em relação à percepção da beleza e simetria, tá? Já em relação à impressão sobre pessoa fotografada, porque aqui, o que nós fizemos? Nós dividimos em grupos, tá? Então, o grupo 1, aqui eu vou precisar ler porque realmente O grupo 1 eram características positivas, serena, simpática e alegre. O grupo 2 eram características negativas, irônica, arrogante, agressiva, antipática, triste. O grupo 3, características neutras. Então, com isso, melancólica, sensual, intelectual, ingênua, indiferente e tímida. De novo, aqui eu peguei 2 pontos, pela tabela está por uma apresentação muito poluída, para um bom entendimento. E na tabela 2, essa impressão sobre a pessoa fotografada, aí sim mostra para a gente o quê? Que a que a gente viu que era a mais bonita, né? Com isso, 137 responderam que sim, essa impressão, ela mostra que ela no grupo 1, positiva como serena e simpática, aí ela corrobora com essa parte dela ser a mais bonita, compete com ela ter a mais simpatia, né? Então, que essa impressão de simpatia, por mais que você tenha pedido, que ela tenha feito na hora da foto, não ter nenhuma parte de não sorrir, não fazer a maior neutralidade da sua expressão, ela esboçou da sua face, né, alguma parte que ela passou aos espectadores na sua resposta, e o que ela passou de ser mais simpática, ela acaba, então, tendo essa parte de ser a que tem uma pontuação de mais bela e a impressão de mais bonita. Então, com isso, o que a gente tem também nas 2 tabelas que eu não falei é esse que não respondeu, porque nós tivemos o cuidado de pedir que a pessoa, por exemplo, esses formulários eles foram dados dentro da faculdade para pessoas conhecidas. Então, elas próprias saíam com os formulários. Então, ela não podia pedir para a mãe dela pedir para responder. Essas, então, não entravam no formulário, elas não respondiam à foto delas, elas respondiam à foto das outras, né? Então, teve esse cuidado para não responder a essas outras fotos, tá? E aí a gente já entra na discussão, o que, na verdade, essas 2 tabelas entram muito na parte do que a gente achou na literatura, né? Que a tabela 1 nos mostra sobre a percepção da beleza e simetria, o resultado ele é significativo estatisticamente, sendo que, diferente do que pensávamos, a face mais próxima da simetria não foi classificada como bonita ou muito bonita. O que mostrou em nosso estudo foi que a face que mais se aproxima da simetria facial, na resposta de 247 indivíduos ao questionário, não percebia como bonita, e sim como não bonita e pouco bonita. Para Kosinski, os rostos são mais atraentes quanto mais simétricos, livres de imperfeições e com expressão agradável. Essa ideia de que o rosto mais atraente
é não só mais simétrico, mas também possui uma expressão agradável. Esse aqui, ele se linka com o que nós achamos na tabela 2. É reproduzido aqui e fica demonstrado na tabela 2. Dessa forma, os resultados obtidos aqui refletem, de certa forma, esse aspecto de interação entre o rosto e a cultura, com sua linguagem, sinal e expressões. Uma vez que, mesmo utilizando expressões neutras ao obter as fotos, cada face suscitou uma série de impressões sobre a expressão facial. E essas impressões se correlacionam com a percepção da beleza e não a simetria por si. Com isso, chegamos à conclusão que não foi possível estabelecer uma correlação entre simetria facial natural e percepção da beleza. Verificou-se a relação entre impressão passada pelas expressões faciais e a percepção de beleza nas fotografias, sendo as fotos associadas às impressões negativas associadas a menos beleza, especialmente as expressões tristes e aquelas associadas às impressões positivas, especialmente a simpatia, percebidas como mais belas. Fica aí meu agradecimento, professora Janete, e a minha mais recente perda aí. Obrigada. Maria Eugênia, parabéns, tá? Quando eu peguei o seu trabalho, eu achei muito interessante, assim, muito ousado, né? Porque falei, nossa, mas aonde ela quer chegar? E me chamou muita atenção para a leitura, mas achei muito bom, principalmente esse software que você utilizou, quando nós utilizamos bem pouco e quando falamos em beleza, nunca pensamos nessa simetria, né? Olhamos, percebemos, sim, as alterações, a pálpebra caída, o ângulo da boca já alterado, mas na primeira frase que você diz, que é justamente a beleza está nos olhos de quem vê, né? Então, concordo plenamente. E também esse trabalho que, como foi interessante, né? Então, não é só a simetria que te faz bela, e sim algo mais. É um olhar, mesmo você não expressando absolutamente nada, numa posição neutra, num olhar neutro, um olhar voltado para o horizonte, você tem aí uma expressão. Embora isso está relacionado à cultura também, né? Baseado nisso, é muito importante quando nós que trabalhamos com beleza, paramos e fazemos uma reflexão, né? O que é verdadeiramente o belo e qual é a expectativa dessa pessoa que veio me procurar. Eu trabalho com belezas diferentes. Eu trabalho com a beleza daquele paciente que sofreu uma queimadura na face e a gente tenta resgatar a beleza, sim, de uma forma diferente, mas é isso, né? O que sobrou, vamos embelezar. E minha musa inspiradora para tudo isso foi a professora Janete. Um dia, quando eu entrei lá na Embi Morumbi, ela estava com todo esse sonho, esse projeto para iniciar esse trabalho de levar a estética e embelezar essas pessoas que precisavam tanto. O seu trabalho está muito bom. A sua apresentação foi divina. O seu tempo, ainda você tinha 3 minutos, né? E com muita tranquilidade você foi apresentando, reconheceu a sua poluição da tabela, teve o cuidado, né? Para você, explicou, sim, que estava muito poluída, mas teve o carinho de falar, não, olha, tudo isso aqui, o que eu quero mostrar, foi bem clara em tudo que você falou. Formatação é bem pouco, é mais espaço mesmo. Está bem claro, tudo que você escreve, eu achei que está bem claro. Senti falta do termo de consentimento e livre esclarecimento. Senti falta, sim, também do comitê de ética, para você conseguir uma super publicação. No finalzinho, quando você coloca referências bibliográficas, houve uma mudança agora. Referências bibliográficas se refere a somente livros. E quando você coloca aqui referências, você fica livre para trabalhar, consultar sites, consultar artigos, onde você inseriu artigos, livros e sites, né? Então, aqui a minha sugestão é somente você tirar bibliográficas, porque teve essa mudança e em algumas revistas eles estão utilizando bem.
A discussão, ela foi extremamente rica, né? Você discutiu bem, eu achei que você discutiu. Não teve nenhum momento aqui preguiça de discutir com os autores, então, e você cita muito bem os autores. Eu somente tenho para te parabenizar. Maria Eugênia, muito bem escrito o trabalho. Com relação à parte de metodologia, eu achei que está incrível. A parte do resumo eu gostei bastante, porque quando a gente faz uma publicação, a primeira coisa que as pessoas leem é o resumo, não tem jeito. E você conseguiu, nesse resumo, descrever todas as etapas e concluir muito bem, em pequenas palavras, mas conseguiu resumir todo o trabalho. Então, acho que se as pessoas estiverem procurando algum trabalho que fale de estética facial, eles vão chegar no seu trabalho e vão conseguir ter bem uma base. Essa escolha de amostra foi bem interessante, porque sempre que a gente fala de um estudo nesse nível, se você trabalhasse com 20 pessoas, ele já seria considerado um estudo piloto, por exemplo. E nesse número de 308 pessoas respondendo, ele já tem uma validade científica mesmo. Então, é bem interessante. Foi bem interessante mesmo. Assim, mesmo não tendo pensado nisso, acabou acertando, né? Foi interessante. Outra coisa que eu queria falar, na parte da referência bibliográfica, apesar de ter mudado a nomenclatura, eu achei que você seguiu um padrão muito bom. Você pode ver que de uma referência para outra, você segue direitinho a parte de paginação, segue bem norma mesmo. Como a professora Janete falou no início, esse trabalho ele será publicado na segunda revista da Estética. Então, ele já foi moldado nas orientações da revista da Estética, né? Então, por isso que ele foi todo feito já com toda a padronização, né? Até esse das referências, eu até vou dar uma olhadinha de novo, porque a gente seguiu toda essa parte da revista, né, de normas de como fazer a escrita. Então, eu realmente achei que a parte das referências é muito boa. Eu não sabia que tinha mudado essa nomenclatura, mas está bem descrito mesmo. A parte de separação, a parte que está entre parênteses, 2 pontos, está incrível mesmo, muito bem feito. E achei interessante também e ousado, como ela mesmo bem colocou, a parte do tema, porque a gente não tem muito uma noção, assim, o que é belo, realmente. E essa parte de simetria, todo mundo acha, né, que a simetria é o que faz uma pessoa ser mais bonita. A gente já tem uma simetria natural, né? A nossa parte de crânio toda, né? Nosso hemicorpo, ele já é assimétrico naturalmente, né? Mas assim, a parte da Gisele Bündchen, Lavínia Vlasak, todas são consideradas, Carolina Dickmann, todas são consideradas como muito mais simétricas. Mas aí vem a parte das impressões, né? Que aí depois de você lendo, você vai juntando isso e você vai vendo que realmente eu acho que está mais para as impressões do que simplesmente para a simetria, né? Então isso acabou que fechou esse ciclo mesmo da gente entender essa parte da simetria. Então, eu achei bem interessante essa escolha de tema e acho que vale até para iniciarem trabalhos a respeito disso, né? Porque acho que eu nunca vi uma literatura nesse nível mesmo de simetria, artigos ricos nisso, achei o seu bem rico. A parte da discussão, a parte estatística foi incrível. Você descreveu muito bem a parte estatística, eu particularmente gosto bastante de estatística, porque para mim é o que comprova o trabalho, né? Então, achei que você foi perfeita na descrição. E o que eu achei também muito interessante é que assim, você começou achando que ia encontrar uma coisa e mudou o seu caminho. E isso te motivou, eu acho, até de certa forma, e é muito difícil quando a gente começa um trabalho, mas tendo uma expectativa e a gente acaba se frustrando, né? Porque não é o que a gente encontra. E você terminou muito bem com a conclusão, colocando esse ponto de vista que você não encontrou e apontando o que foi achado, que não é a beleza mesmo, a simetria não faz parte desse conceito de beleza, mas você concluiu muito bem. Parabéns, tá? Gostei muito da apresentação, achei que você ficou muito à vontade, muito mesmo. Se eu fosse resumir, né, a sua apresentação, acho que seria assim, em poucas palavras, na medida certa. Muito bacana. Essa percepção de simetria, né, você colocou tudo isso daí, achei bacana a metodologia, a conclusão, o resumo, enfim, tudo legal. E eu tenho assim, eu vejo minha filha, eu tenho uma filha de 10 anos, né?
Eu uso que ela faz um monte de careta para bater foto. Né? Então saiu uma careta diferente da outra, ela coloca aquilo no Facebook, no Instagram e fica muito bonito, né? Então eu acredito, a sua conclusão em relação ao trabalho, acho que foi muito bem legal. Eu vejo que ela faz as caretinhas dela lá e fica super legal, né? Fica bacana. E essa coisa do homem, né, que não tem pouca simetria, né? Acho que está muito ligado com a TPM da mulher, né? Quando a mulher entra na TPM, o cara dorme do outro lado e fica amassado de um lado, né? Fica todo torto, né? Então acho que é mais ou menos por aí, né? Na turma que eu dei aula agora recentemente, tinha uma maquiadora lá, e ela era uma pessoa assim que ela tinha bastante percepção, ela observava muito, né? Tá aí? Ela lá, entendeu? Então a gente fazia microcorrentes e ela olhava assim de perto, né, para olhar se levantou, né, um lado, se o outro lado ficou torto, né, e ela tem a percepção dela, assim, ela tem muita percepção em relação a isso daí, e ela procura corrigir com a maquiagem, né, que é a maquiadora, enfim, é interessante, né, a pessoa chega lá com olheira, igual estava na foto da modelo, né, apaga tudo, passa tudo um lápis borracha, lá sei lá o que, né, e fica tudo corrigido, né? Mas enfim, gostei muito do trabalho, é um tema assim bastante interessante que para a gente mesmo, né, que mexe, né, com a beleza, o equipamento que vai reduzir a bolsa, vai levantar ali a bochechinha, enfim, vai corrigir as linhas de expressão, né? É muito interessante, tá? Parabéns, gostei muito. Parabéns, Maria Eugênia. Eles acho que fecharam muito bem o que foi seu trabalho, é um trabalho fantástico. A concepção de beleza é algo tão relativo, né? O que é bonito para você não é bonito para o outro, e você achou uma forma de mensurar começo, meio e fim, você fechou as conclusões, como a Paula disse, a parte estatística está muito boa. A riqueza de citações. Eu acho que é muito difícil você discutir com autores já consagrados, e você fez isso muito bem. Parabéns, seu trabalho está muito bom. O trabalho da Maria Eugênia, ele, de certa maneira, ele complementa um pouco o que a Joana colocou na discussão, mas não falou, né? Por que será que essa nossa área da estética ela é tão procurada, né? Ou invadida, como disse a Joana? É porque, na verdade, a gente faz uma coisa que não é nem beleza e nem saúde, né? Eu acho que a esteticista ela não se apercebeu ainda que ela tomou conta de um hiato que não é 100% saúde, mas que também não é 100% beleza. No artigo lá da Natália do Barros, ela cita que em 1920 a estética era isso mesmo, era o batom, é a simetria, é a beleza, é a estética pela estética. E as meninas da estética hoje, né, as tecnólogas em estética, elas estão mostrando isso. Olha, a gente consegue ver beleza no que é saudável, a gente consegue ver beleza no que é funcional, a gente consegue ver beleza naquilo que não é o padrão de beleza, né? E eu consigo enxergar beleza quando eu vejo que, mais uma vez, a Maria Eugênia complementa o trabalho da Joana. Porque no trabalho dela, ela descobriu que tem uma invasão. E eu estou descobrindo em você que está tendo uma migração. Porque é uma fisioterapeuta que está virando uma esteticista. Ela não é uma fisioterapeuta que faz estética, ela é uma esteticista agora. Então, bacana que eu estou constatando um negócio diferente do trabalho da Joana. Queria dar os parabéns, porque a Eugênia não sabe, mas ela tem alma de esteticista. Meus parabéns, viu? Muito fácil trabalhar com ela, porque é uma mulher muito culta. Tá bom? Um beijo grande para você, sucesso. A banca se reuniu. Eu não dei nenhum pitaco, eles ficaram absolutamente à vontade para dar a nota que bem achassem que deviam dar. E sustentabilidade estética, impactos produzidos pela atividade do profissional esteticista ao meio ambiente, da Silene Mancini. A nota final, a média das 4 notas, ficou com 9,5, tá?
Luz intensa pulsada, um estudo a partir da percepção, ficou com 8,5. O trabalho da ação da alta frequência, da Débora, 8,5. A correlação entre simetria facial, 9,5. E o fenômeno migratório, 8,5. Então, eu quero dizer para as senhoras agora que as senhoras têm uma responsabilidade muito grande, que vocês todas são professoras, umas dão cursos regulares, outras não. Vocês todas são especialistas em estética e façam o favor de me ajudar a fazer essa carreira estar no local que ela merece. Meus parabéns a todas, tá?